Olá! Na aula de hoje, estudaremos um novo dispositivo óptico, o prisma, e veremos que existem dois tipos de prisma, prisma de reflexão e prisma de refração, que executam tarefas distintas. Vamos para a aula? Olá! Na aula de hoje estudaremos um novo dispositivo óptico, ou seja, uma nova ferramenta que a gente vai usar na física para alterar o caminho de um raio luminoso. Esse novo instrumento vai ser o prisma. Agora, o que é um prisma? O prisma nada mais é do que um prisma feito de um material de vidro que vai servir para desviar em cada face, ou seja, em cada vez que o raio tocar em uma das suas faces, para um certo lado, efetuando ou refração ou reflexão, como a gente preferir. Existem dois tipos de prismas, o prisma de reflexão e o prisma de dispersão da luz solar. Cada um vai ter o seu objetivo e vai ser construído para o seu fim. Vamos ver aqui o prisma de reflexão. Ele é construído para causar reflexão total no seu interior. Ou seja, vamos supor aqui esses dois exemplos de prismas aqui de formato retangular, com esses dois ângulos aqui iguais a 45 graus. A gente sabe que por ele ser um prisma de reflexão, ele vai tender a causar reflexão total. Ou seja, o raio de luz vai entrar aqui, vai refletir totalmente nessa face do prisma e vai continuar aqui. E nessa face, então, ele vai sair. Portanto, ele é um prisma cujo propósito é desviar de uma certa forma precisa o nosso raio de luz. Aqui, no caso, desviar em 90 graus o raio de luz. Nesse outro caso aqui, o prisma, esse prisma aqui de reflexão, que também vai ser um prisma retangular, vai ter o fim de reverter o sentido de um raio de luz. Ou seja, se os raios de luz entram por aqui, vão sofrer reflexão total aqui, e depois vão continuar aqui, o que aconteceu com o raio de luz? O efeito do prisma de reflexão sobre esse raio foi inverter o seu sentido. Ou seja, inicialmente, eles entram aqui nesse sentido e saem por esse sentido. Ou seja, o propósito desse prisma foi inverter a direção do deslocamento desse raio de luz. Agora, para que cada prisma efetue a sua função corretamente, é necessário que ele tenha um índice de refringência N apropriado para o seu fim. Ou seja, não adianta você posicionar o prisma na posição em que ele deve estar se o índice de refração dele não é suficiente para causar reflexão total. Porque se não for, o que vai acontecer é que os raios vão entrar aqui e vão voltar para o meio de onde vieram por essa face e não por essa face. E dessa forma, o prisma não vai realizar a sua tarefa com precisão. Portanto, para cada tipo de prisma, a gente vai construir ele, o produtor desse prisma vai construir ele de tal forma que o seu índice de refringência seja suficiente para proporcionar as reflexões totais onde ele deve refletir o raio. Agora, qual é o próximo tipo de prisma? O próximo tipo vai ser o prisma de dispersão da luz solar. Nesse caso, o prisma não vai ter o propósito de causar reflexão total. Ele vai querer, pelo contrário, ele vai querer proporcionar da melhor maneira possível, da maneira mais visível possível, o fenômeno da refração. Ou seja, o propósito desse prisma é se utilizar da diferença de velocidade ou frequência de cada feixe de cor que compõe a luz branca da luz solar e vai causar uma refração duas vezes em seu interior. Ou seja, em um primeiro momento, ele vai refratar cada um desses raios luminosos de cada frequência, mas não o suficiente para eles ficarem bem visíveis. Ou seja, ele vai refratar inicialmente de uma diferença pequena, de uma diferença angular entre os raios pequena, pouco visível, mas ao sair, ao retornar para o meio de onde veio o raio, ele vai refratar novamente e agora sim vai separar angularmente os raios, as cores diferentes, de uma distância angular mais razoável, mais visível ao olho humano, ao olho nu. Portanto, o propósito desse tipo de prisma vai ser unicamente
causar refração de forma a deixar visíveis cada tipo de frequência luminosa que compõe a luz branca, a luz solar. Portanto, a gente pode concluir com essa aula que os prismas são dispositivos ópticos que podem realizar duas tarefas diferentes, onde a primeira vai ser o prisma de reflexão, o prisma que foca em causar uma reflexão total em seu interior, como é o caso aqui desses dois prismas aqui representados, e vimos também que o prisma pode ser um prisma de dispersão da luz solar. Ou seja, nesse caso, a nossa ferramenta óptica vai ter o propósito de dispersar o máximo possível as frequências diferentes que compõem a luz solar. Muito obrigado.